Olá, pessoal. Aqui quem fala é Fabrício Carvalho, sou um dos coordenadores do curso SEAP. Estou aqui com o professor Rodrigo Brandão, que é também coordenador do curso, dentre várias outras coisas, procurador do município do Rio de Janeiro. Enfim, o currículo, a gente teria que ficar aqui 5 minutos falando do currículo do professor Rodrigo Brandão. Mas o objetivo hoje é um bate-papo, né, informal, para falar sobre a carreira, sobre o edital, enfim, para esse concurso. Na verdade, é um concurso 3 em 1, né? Para analista de procuradoria da PGM, analista de procuradoria da Câmara Municipal e para analista legislativo, sem dúvida, uma grande oportunidade aí, num ambiente de relativa escassez de concurso, uma grande oportunidade para quem quer estabilidade, boa remuneração, enfim. Então, eu queria já aproveitar o contexto para perguntar aqui para o Rodrigo, que conhece tudo do cargo, enfim, está na PGM há muitos anos, para falar a respeito da carreira, enfim, das atribuições do analista aí de procuradoria. O que você tem a dizer para a gente aí, Rodrigo? Primeiro, obrigado, Fabrício, pela introdução elogiosa aí que eu vou atribuir à nossa amizade. Assim, esse cargo, ele vem atender uma demanda muito antiga da procuradoria e particularmente dos procuradores, que é a falta de uma carreira de cargos efetivos, que ajudasse, o procurador no exercício das suas atividades fins. Né, elaboração de peças, pareceres, etcétera. Havia um gap nesse particular, porque a carreira que né, ainda existe, é de auxiliar de procuradoria, cujas funções originárias eram datilografia, tramitação de processo. Então não havia uma carreira efetiva cuja função fosse essa. Os residentes nos ajudam muito, mas faltava uma carreira efetiva e essa foi a ideia. O modelo criado foi de analista com várias especialidades, que é um modelo comum nas agências reguladoras. O nosso foco, evidentemente, é a especialidade em direito e, de fato, tem esse atrativo que você colocou, Fabrício, que é uma espécie de concurso 3 em 1, né? Você faz uma prova e concorre para essas 3 carreiras, né? Analista na PGM, na Câmara e Legislativo, o que maximiza as suas chances de aprovação. Então é isso, é uma carreira estritamente jurídica, que vai auxiliar os procuradores no exercício da sua atividade fim. Então, não só vão fazer pesquisas, mas vão elaborar minutas de petição, e de pareceres, evidentemente sujeitos à revisão do procurador. E também é uma carreira cuja remuneração é interessante. A remuneração, com benefícios, vai em torno de 12, 13 mil reais, com possibilidade de evolução na carreira, promoção, triênios, etc. E, sobretudo, eu pensaria também nessa perspectiva de acumulação de conhecimentos, porque, né, vocês vão estar dentro da procuradoria, exercendo sob a supervisão do procurador responsável, mas a atividade fim da procuradoria, auxiliando os procuradores no exercício dessa atividade fim. Então vocês vão estar muito a par de como é de fato a procuradoria. Então isso vai, dar uma condição muito favorável para quem tiver interesse depois de fazer concurso para procurador, né. Vocês vão estar, com muita informação das principais teses da procuradoria, de como, né, é o efetivo funcionamento da procuradoria e, evidentemente, essa é uma grande vantagem competitiva no concurso para procurador. Eu posso dar até meu testemunho. Eu fui serventuário do TJ antes de passar para a PGE, e a minha atividade era atividade meio. O quão angustiante, o quão difícil foi conciliar o trabalho com o estudo para concurso, porque uma coisa não dialogava para outra. E aqui, na verdade, é um grande privilégio. Quem não quiser fazer também concurso para procurador, quiser parar por ali também, vai ter uma boa remuneração e vai ter qualidade de vida, fazer um trabalho interessante, estimulante, enfim. Acho que esse é um ponto realmente de extrema relevância. E muito melhor do que residência jurídica, né, Rodrigo? Porque vai Muito. fazer atividade fim também, tal qual a residência, com uma remuneração muito maior e com estabilidade, né? Sem aquele limite ali do lapso temporal, né? Então, enfim, Exa chega é. de médio prazo para quem quer estudar para um outro concurso, né, posteriormente, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque esse concurso é interessante tanto para quem quer depois fazer concurso para procuradoria, como quem quer ficar nesse cargo, porque o cargo é interessante, as atribuições são interessantes, e a remuneração é interessante, a perspectiva de evolução.
e a estabilidade, né? O que é muito diferente, por exemplo, a residência, que é um programa temporário. Aí o foco é realmente quem quer se preparar para outros concursos. Não é o caso. Então tem essa natureza ambivalente que eu acho que torna duplamente interessante o concurso. Sem dúvida. Rodrigo, aproveitar você aqui com a gente, o edital, o que chama a tua atenção do edital, enfim, a questão da prova, enfim, do estudo, o que te chama mais atenção, o que você gostaria de destacar aqui para a gente? Eu estou com o edital impresso aqui, eu queria destacar alguns pontos que eu marquei, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre a preparação, né? Ótimo. Mas especificamente sobre o edital, eu também, isso é uma obviedade, mas às vezes é importante relembrar a importância de ler o edital, né? De os candidatos lerem o edital. Eu vou aqui buscar resumir e facilitar um pouco a vida de vocês, mas é importante que vocês leiam também, tá? Por exemplo, número de vagas é uma quantidade relevante, né? São 41 vagas na especialidade de Direito, né? Aliás, no total, né? 41 na PGM, mais duas no quadro de apoio da Câmara, mais duas no quadro especificamente de apoio legislativo da Câmara. O prazo de validade é bom também, é o prazo máximo, né, de 2+2. Então, podem surgir outras vagas, é muito praticamente certo que surjam vagas ao longo desses 4 anos. A prova é uma prova também que é um concurso mais curto do que o concurso de procurador, né? São só 2 provas. Isso faz com que assim, seja mais objetivo, por assim dizer. Há uma prova objetiva inicialmente, de caráter eliminatório e classificatório, e uma dissertativa para os aprovados na nota de corte na primeira prova. Então, essa é a estrutura, apenas 2 provas, tá? Logo depois vem a remuneração e o número no item 3.1, que é analista de procuradoria e especialidade de direito, 24 vagas, mais as da Câmara, dá em torno de 28 vagas, com a possibilidade de abertura de muito mais ao longo desses 4 anos. A remuneração vem logo depois, que é aquela que eu já mencionei, sempre relembrando a possibilidade de evolução na carreira e de acumulação triênios. Aqui um detalhe importante, item 4.1, período de inscrição, é importante vocês ficarem atentos para não perderem esse prazo, tá? Já está em curso o período de inscrição, começou ontem, na verdade, então vai do dia 30 de junho de 2025 a 31 de julho de 2025, então anotem essas datas, coloquem aí na agenda, é bom fazer, quem sabe que vai fazer o concurso, faz logo a inscrição, tá? Tira logo isso da frente. Logo depois vem aqui as informações sobre como se inscrever. Um outro Rodrigo, aspecto taxa de inscrição bem baratinha, né? R$ 100 aqui, né? Tô vindo aqui, enfim, bem exatamente, acessível, né? exatamente, bem acessível, né? Só R$ 100 a taxa de inscrição. É... Que mais? Não tem consulta, nenhum tipo de consulta, isso é importante, nem a legislação, tá? O que torna aí a gente já pega esse gancho para dar uma dica de estudo. Ler a lei seca, né? É importante, sobretudo para a prova objetiva, não tendo consulta à legislação, né, e à Constituição, é importante conhecer o direito positivo, direito positivo. Que mais? Aqui as matérias, aliás, antes disso, já tem uma data que não é certa, mas é provável para a prova. Isso ajuda muito a vocês se organizarem nos estudos, né? A data provável da prova objetiva e dissertativa são realizados no mesmo dia, 14 de setembro de 2025, desse ano. Então a gente está falando em alguns meses, né? Julho, agosto, setembro. Estou falando 2 meses e meio. Então é uma preparação, um tiro curto. É importante vocês acelerarem essa preparação, já, né, reservarem o horário, se matricularem no curso, começarem a estudar, porque 2 meses e meio passa voando, né?
E mais adiante, no item 9.5, vem as matérias, né, que são exigidas no concurso, que são divididas em conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, análise de dados, administração pública e legislação municipal, com conhecimentos específicos na área de direito, né? A gente está falando aqui sobre analista na especialidade de direito, que são as disciplinas direito constitucional, administrativo, civil, processo civil e tributário e financeiro, tá bom? Então, essas são as matérias. O item 9.5.11 estabelece a nota para se considerar aprovado, né, que é, no mínimo, 15 pontos em conhecimentos gerais e 37 em conhecimentos específicos, né, na prova objetiva. E o item 9.6.6 estabelece a nota de aprovação na dissertativa, que é de 26 pontos. Tá? Então, vocês vão ver no item que eu me referi sobre a matéria, já tem a divisão de quantos pontos valerão cada matéria valerá. Tá? Então, isso já dá um norte, mais ou menos. É óbvio, né? A gente nunca pode contar, né? A gente sempre conversa isso, né, Fabrício? Concurso não é uma prova para especialistas, né? Especialização é pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, a gente não pode dizer, eu vou estudar muito uma matéria e não vou estudar outra, vou me garantir aqui. A gente nunca sabe o que vai ser cobrado, se vai cair algo que a gente tem familiaridade. Então, para maximizar as nossas chances de êxito, a gente tem que estar preparado em todas as matérias. De todo modo, essa divisão de pontuação por matéria já dá um norte de quanto valerá cada matéria e ajuda na preparação, tá? Enfim, eu acho que esses são os pontos principais. O item 9.6.12 também trata da aprovação na dissertativa, né? 13 pontos, né, nessa prova. E um detalhe, tá? Isso é um detalhe burocrático, mas falando do edital é importante. Hoje, como muita gente anda sem carteira, né, com documento digital, tem que levar documento de identidade impresso, senão não vai poder fazer a prova, tá? Isso está no item 10.2 do edital. Atentem para isso, tá? É óbvio, eu estou tentando aqui destacar alguns pontos, mas leiam, por favor, o edital. Essas coisas burocráticas são importantes, né? Caneta que você tem que levar, documento. Façam isso tudo de véspera, não deixem para cima da hora, né? Até antes da véspera da prova, na semana anterior, leiam o edital, separem o material, separem comida, né? Isso é muito importante para não ter sobressaltos na hora da prova, tá? Sem dúvida. Uma questão importante, Rodrigo, também acho que para o candidato é saber que tenha lá a prova objetiva, a prova dissertativa, as duas serão feitas na mesma data, né? E só serão corrigidas as provas dissertativas daqueles que obtiverem pontuação mínima na objetiva. Quer dizer, então, tem que se preparar nesses 2 meses aí que antecedem a prova, 2 meses e meio aí, tanto para a objetiva quanto para a dissertativa, que é uma redação, né? No caso, né? Então, enfim, a preparação é conjunta porque no único ato, enfim, o candidato vai ter que fazer as duas provas, né? Não é como num concurso de procurador que tem lá a primeira fase, corrige a primeira fase, só os aprovados farão a segunda. Não, no único ato você faz lá as duas provas. A correção da dissertativa, do caso da redação, é que vai depender do resultado objetivo, mas no único ato o candidato tem que fazer as duas provas, né? Acho que essa informação é importante, até porque a gente está meio acostumado com o esquema de PGE-PGN, às vezes defensoria, MP magistratura, o ritual aqui é um pouco diferente, né? Isso faz muita diferença, né? Porque você não tem tempo de correr atrás para suprir alguma lacuna de conhecimento. As provas sendo realizadas no mesmo dia, tudo se decide. Agora, o lado bom é que também em 2 meses e meio vocês podem estar aprovados, né, É no isso. concurso. Então, por isso, tem que dar um gás, tem que acelerar a preparação, porque é pouco tempo e as provas são conjuntas no mesmo dia. Eu acho assim, para quem está estudando, de repente, para outras carreiras, PGE, PGN, principalmente, né? Mas quem está estudando, por exemplo, para defensoria, para MP, para magistratura, para AGU,
são 2 meses e meio aí de um intervalo, de uma pausa aqui, que podem resolver ou facilitar muito a vida de todo mundo, né? E o fato de terem as duas provas ao mesmo tempo tem isso que você colocou, quer dizer, em pouco tempo a gente resolve. Passados esses 2 meses e meio, volta à rotina de estudo normal, enfim, vai agregar conhecimento de lei, de direito positivo, que é sempre importante também. Então, enfim, acho que é uma grande oportunidade mesmo. Seja para quem quer, está almejando um concurso para analista de tribunal, enfim, já está familiarizado para esse tipo de concurso, certamente o estudo de lá vai valer para cá, né, adequado às Vai. necessidades, vai funcionar para cá. Mas você que nunca estudou para analista, enfim, está estudando para outras carreiras jurídicas, entre aspas, carreiras fim, como a gente costuma falar, são 2 meses e meio aí de um pequeno desvio que não vai ser desperdício lá na frente, né? Então, acho que é interessante destacar isso também, né? Isso tem a ver com o que a gente falou, mas eu acho que vale a pena, pegando o gancho do seu comentário, aprofundar isso, desse caráter ambivalente mesmo do concurso, porque é interessante tanto para quem está querendo analistas em geral, porque o conteúdo programático é muito parecido, tanto as matérias, né, da primeira parte, né, de conhecimentos básicos, como no direito, são muito parecidos. E para quem está querendo procuradorias ou magistratura, MP ou defensoria, como você falou, 2 meses e meio é algo que aí, né, esse pessoal vai ter que estudar mais as matérias de conhecimentos básicos, que não caem nesses concursos, e legislação seca, mas para quem está querendo ter uma estabilidade, ter uma remuneração, isso dá uma estabilidade maior para seguir nos estudos, é muito interessante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Acho falta que um pouquinho da só turma, isso, né? Rodrigo. Vamos. É, o CEAP vai abrir, né, uma turma reta final aí para esses 3 concursos. Como o concurso é 3 em 1, a turma também vai ser 3 em 1, né? A turma está começando dia 15 de julho. Na verdade, é interessante porque o aluno ele já tem conhecimento prévio das aulas que vão acontecer. Então, na verdade, isso funciona, isso funciona até como um cronograma de estudo, né? O tempo é curto, o conteúdo programático é muito extenso. Quem olhar lá o conteúdo programático, eu de civil, o conteúdo programático é igual ao do concurso do procurador. Cai parte geral, cai obrigações, cai contratos, cai reais, cai responsabilidade civil. Então, é muito importante ter alguém que identifique os pontos mais relevantes, mais sensíveis, né? E essa é a nossa função. E com esse cronograma prévio das aulas, o aluno tem quase que ali uma trilha, ali um roteiro de estudo, né? Vão ser 84 horas de videoaula, abrangendo todas as disciplinas, viu, gente? Isso é muito importante. Quer dizer, para quem, de repente, não está acostumado para esse ambiente de concurso para analista, está estudando para PGE, PGM, para defensor MP, abrange as matérias não jurídicas. Certamente, talvez represente o maior desafio, né? E para você que já está familiarizado com analista, enfim, vai ter todas as matérias também. Acho que isso é importante destacar. Transcrição das aulas, acho que é interessante, né? Porque além da videoaula, que é fundamental, sim, enfim, ter o material todo transcrito, não tem que ficar desesperado anotando, enfim, dá para fixar com o professor a atenção e depois receber a transcrição. A turma vai divulgar também, vai passar para os alunos um banco de questões da FGV. Isso é de extrema relevância. E vejam bem, gente, o curso vai divulgar um painel estatístico com a performance do aluno, para que ele saiba onde deve enfatizar mais ou menos o estudo. Isso também é de extrema valia, né? Tudo isso pela plataforma do curso. E algo que eu acho que tem que ser muito destacado aqui, gente, a redação, né? Que é a prova discursiva. Vai ter, gente, aula, é claro, de língua portuguesa e redação, mas vai ter correção individualizada no padrão da FGV. Então, enfim, acho que esse é um grande diferencial da turma. Eu tenho absoluta certeza de que a turma vai ser fundamental para abreviar o caminho de um tempo tão curto de preparação, né? Então, acho que a turma é fundamental. O CEAP tem expertise em concursos de procuradoria, né? Enfim, as nossas aprovações são muito grandes e há muitos anos, não tem nenhum outro curso de mercado focado em PGE, PGM há tantos anos. E eu tenho certeza
e essa performance que a gente sempre teve em PGE e PGM vai se estender naturalmente para esse concurso de analista. Afinal de contas, a gente está dentro da mesma instituição, enfim, está dentro da expertise. Agora, o tipo de estudo, e isso que eu queria alertar, você que estuda para PGE e PGM, tipo de estudo muito diferente, como a gente estava conversando aqui, né? É padrão FGV, turma objetiva. Então, acho que é muito importante ter uma turma direcionada, focada aqui para esse tipo de certame, tá? Eu queria destacar só essas questões mesmo, acho que foram. O Rodrigo colocou muito bem as questões do edital, as questões da carreira. Você tem alguma coisa a acrescentar, Rodrigo? Não, eu acho que é isso. Você também colocou muito bem a questão do formato da turma. E do histórico do SEAP. Acho que talvez só esse ponto, né? Lembrar um pouco do nosso histórico. O SEAP foi fundado em 2011 e desde então nossos índices de aprovação nas procuradorias é superior a 85%. Ou seja, praticamente todo mundo. Um ou outro que vinha fora do Rio, que estava estudando para outro concurso, meio caiu de paraquedas. Fora isso, todos os procuradores desde 2011 do estado, do município, estudaram aqui no SEAP. Então, isso fez com que a gente formasse um corpo docente muito especializado, uma estrutura muito especializada eh, na advocacia pública estadual e municipal. Então, isso eu acho que fez com que a gente pudesse montar uma turma muito focada nesse concurso de analista da PGM, da Câmara. O SEAP respira PGE e PGM, né? A gente não tem turma para magistratura, a gente não tem turma para Ministério Público, a gente não tem turma para Defensoria Pública, nós temos turma anual, anual. A gente não fica no oportunismo de esperar sair um concurso para abrir turma, não. A gente vive e respira PGE e PGM há 14 anos. Então, enfim, Exatamente. a gente tem expertise, a gente tem know-how e a gente luta para cada dia melhorar, né? Acho que são essas as considerações que a gente queria trazer. Não percam essa oportunidade, o concurso é muito atrativo. E, enfim, entrem lá no nosso curso, lá, consultem o site, enfim, façam inscrição conosco, que eles não vão se arrepender. Vamos juntos, vamos até a aprovação aí.